Deus, fazer aqui um breve vídeo só para responder o irmão aqui a seguinte pergunta: como que os anjos, tá, sendo espíritos, se relacionaram com as mulheres para suscitar os gigantes? Porque existe, né, esta corrente de interpretação que crê que os gigantes, lá em Gênesis 5, onde fala que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas à vista, né, coabitaram com elas e daí nasceram gigantes. E aí a pergunta desse irmão é o seguinte, que é porque creem-se que esses filhos de Deus são os anjos, não é? E aí esse irmão me perguntou como, se anjo é espírito e anjo não tem como, não é, praticar esta relação com mulheres. Eu também, quando era novo convertido, tinha essa dúvida comigo. Mas aí vamos eliminar as possibilidades, né? Primeiro, como que o anjo... é anjo que esses filhos de Deus ou eram pessoas? Que alguns também dizem que esses filhos de Deus é a linhagem de Sete. Eu já creio que não tem como ser a linhagem de Sete pelo seguinte, porque a linhagem de Sete, ela vai começar em Sete, claro, né? E vai culminar em Noé, trazendo assim essa linhagem de perfeição. Entre eles está Enoque, né? E se você estudar o nome de cada um nessa genealogia, você vai ver que cada nome tinha um significado e um sentido, a ponto de quando chega em Noé, é como se eles já soubessem de que cada pessoa estava cumprindo um papel e que quando chegasse Noé, era o momento em que Deus ia fazer algo tremendo. Tanto quando Noé nasce, já é repouso, que é colocado o nome dele de Noé, porque seu pai já sabia o que ia acontecer. Mas não vou me deter na genealogia, que é tremendo também. Estude sobre isso. Então não é a linhagem de Sete. Crê-se também que o livro de Jó, ele acontece num período ali pós-diluviano, por aquela época ali, antes da lei. E a Bíblia vai dizer também que nos dias que os filhos de Deus foi ter com Deus, veio também Satanás no meio. E o Senhor falou: viste meu servo Jó, homem igual a ele não há na terra, temente a Deus, devia-se tudo mal. Então, esses filhos de Deus que foi ter com Deus, também eram os anjos. Não eram pessoas, porque se fossem pessoas, o Senhor Deus falaria para Satanás: viste meu servo Jó? Existe ele e existe outros filhos de Deus, né? Temente a Deus. Mas ele vai falar: não há homem igual a ele na terra, temente a Deus, de vez não. E esses filhos de Deus, se fossem homens, será que eles não temiam a Deus? Então eles foram ter com Deus, eram também anjos. Quem são então esses anjos? Por que eles coabitaram com as mulheres? Aí vai a resposta. Se você for na Bíblia olhar para a época, por exemplo, de Abraão, para a época de Ló, você vai ver os anjos se transformando num corpo físico, tá? Eles conversam com Abraão, eles comem, não é? Você vai ver no dia de Ló, inclusive, as pessoas de Sodoma desejam ter relações sexuais com os anjos, porque alguém pode dizer que eles se transfiguraram em corpo físico e, né, somente Ló via esta manifestação, mas não, as pessoas da cidade toda viram. Onde eu moro há quase 30 anos praticamente. Se eu ver alguém diferente aqui, eu vou saber, opa, essa pessoa não é daqui. Essas vestes também não é da pessoa daqui, está muito engomadinho, não está se vestindo como um carioca. Vamos dizer assim, um exemplo. Então os sodomitas, eles veem os anjos como alguma pessoa diferente, uns varões diferentes, diferenciados, talvez também nas vestimentas, né? Ou, na pior das hipóteses, ou da melhor das hipóteses, uma aparência física boa, melhorada. E eles falam: aonde estão esses varões que entraram aqui na tua casa? E Ló fala: não toca nesses varões. Ló sabe que são varões de Deus. Eu dou as minhas filhas para você tocar, mas não toca nesses varões. Ele fala: tu chegou agora e quer mandar na cidade? Vem cá. Então os anjos puxam Ló, fere as pessoas de cegueira e fala para Ló: Ló, nós vamos tirar você daqui e vamos destruir a cidade. Então, em resumo, os anjos estão em forma física na casa de Ló, porque era comum naquela época para determinadas missões, e não só havia a possibilidade de não só fazer coisas físicas, como também a possibilidade de ter relações sexuais. Tanto é que os varões de Sodoma vê essa possibilidade.
Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, existe a possibilidade de ter sido os anjos? 99% sim de chance. Mesmo porque esses anjos, eles coabitam com mulheres, suscitam gigantes. Não é um gigante como Golias, ok, irmãos? Porque o gigante como Golias, creio eu, que é uma anomalia concernente ou por causa do pecado na Terra. Já há pouco tempo teve homens aí, não sei se era na China ou Japão, ou mais do mundo, tinha 2 metros, quase 3, ou seja, era quase o tamanho de Golias. Só que era uma pessoa que não era uma pessoa, né, vamos dizer assim, desta época, vamos dizer assim, para o mal. Né? Era uma pessoa que, um ator, sei lá, um figurante, né, um palestrante, era uma pessoa comum. Mas nos dias do povo inimigo de Deus, se fosse inimigo, poderia se tornar um grande guerreiro. Então, os gigantes, assim como o anão também, é por causa do pecado, são anomalias por causa do pecado na Terra. Então, existem essas imperfeições genéticas, vamos dizer assim. Mas os gigantes daquela época eram seres, irmãos, grandes, tá? Muito grandes, segundo estudos extra-bíblicos, eram gigantes de mais de 10 metros, de 30 metros. Era uma coisa tremenda. Então existe a possibilidade de ter sido os anjos que deitaram com as mulheres e nasceram gigantes? Sim. Grande possibilidade, e talvez a resposta mais coerente, sim, porque eles se transformavam em corpo físico para cumprir tarefas para Deus. Agora, existem perguntas que não são respondidas na Bíblia. Uma dessas perguntas seria como que Noé conseguiu construir aquela arca tão gigantesca para a época que não havia ferramentas. Somente com a ajuda dos anjos. Creio eu desta forma. Veja que a arca tinha 300 côvados, ou seja, cerca de 150 metros. Imagina, naquela época não havia nem serra elétrica. Né? Elétrica, existia muito menos a manual e muito mal feita para a época. Se hoje Deus mandasse você fazer uma arca com essa dimensão, só você e 3 filhos varões, mesmo com as ferramentas de hoje, já seria muito trabalhoso. E sem ferramentas elétricas, somente com serrote ou serras manuais, machados, ia ser também muito, muito, muito difícil. Agora imagina numa época em que não há ferramentas, irmãos. Então, é lógico que houve uma ajuda sobrenatural. E tem esse estudo, inclusive, quem quiser, eu indico para que os irmãos leiam o livro apócrifo de Enoque. Vai falar sobre isso, que os anjos, eles tinham alguns anjos enviados por Deus, eles tomavam a forma física para ajudar Noé na construção da arca. Embora, entende-se que esse livro é apócrifo, eu creio muito nessa tese, nessa possibilidade, sim. Então os anjos, e Judas vai citar isso, que os anjos que não guardaram o seu principado e foram atrás de outra carne, ou seja, os anjos tinham principado, localidades, funções específicas, que não guardaram essa função, essa obra que Deus os deu para fazer. Eles estão guardados em prisões eternas, para o grande dia do juízo do Senhor, em que Paulo vai falar, inclusive, que os santos hão de julgar os anjos que pecaram. Então seja fiel. Agora, o que acontece então quando o anjo está no corpo físico? Ele vê possibilidade de fazer coisas que no corpo espiritual não tem. Jesus disse que os que forem havidos por digno de herdar a vida eterna serão como os anjos, nem se casam nem se dão em casamento. Como assim? Como os anjos no céu. No céu, os anjos não se casam nem se dão em casamentos. Então, anjos, quando ele está no corpo físico, ele vê uma coisa que pode fazer que no corpo espiritual não pode fazer, que é sexo com mulheres. E eles foram seduzidos por isso. Satanás deu uma rasteira neles. E eles caíram. Caíram e pecaram feio. E caíram feio. Não é? Caíram feio, por isso pagaram o seu preço. Estão presos em cadeias. Até hoje. Esses são os anjos presos em cadeias. Porque você vê que Satanás, quando ele peca, seus anjos são lançados por terra. Mas depois aparece este quadro de anjos presos em cadeias. Imagina todos os anjos que pecaram soltos por aí. Esse mundo já acabaria em um dia. Então tem muito anjo preso. Se transformaram em monstros, estão lá aguardando esse dia do juízo de Deus. Então existe a possibilidade sim dos anjos se transfiguraram em carne, em corpo físico. Mas esses anjos, Paulo vai falar que
Existem também os anjos eleitos. Esses que pecaram não são os anjos eleitos. Aleluia. Então espero ter respondido. Foi o anjo sim, o anjo se transformou no corpo de carne, caiu em pecado, tomou-lhe a rasteira de Satanás, mas se o cristão for fiel até o Senhor, até a morte, ele há de julgar os anjos. Então Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus.